Hoje, então, nós vamos... Já estão aí com as luvas de boxe prontas, já? Que é isso, cara? Ó, Quando eu vi... quem viu vai sair frustrado. É uma conversa boa, né? Vai ser uma conversa amigável, né? Nós vamos falar aí de música. E aí vai ser um tom informal aí, cada um fala aí um tempo, né? E aí vamos ver se sai coisa boa. Vai sair coisa boa com certeza, né? O Raça sempre tem bons argumentos, o Gabriel Mazon também tem. Então acho que vai ser uma conversa bem interessante. Eu já começo com a primeira pergunta, que é a mais óbvia, né? O que é uma música boa? Porque se a gente vai estar discutindo o que é música boa e o que é música ruim, temos que saber. Então a primeira pergunta é: o que é uma música boa? Começo aí com o Mazon, depois o Rasta completa. Vamos lá. Então tá bom, eu ia dizer pro Rasta começar, porque ele é mais provecto do que eu, né? Vamos lá. Assim, ó, música boa. Santo Agostinho define pra gente com 3 palavras. Scientia bene modulandi, ou seja, ciência e modular bem. Tá? O que se considera por isso? Primeiro, é um conhecimento racional. Ele tem por origem a razão e por fim a razão. Então, a música ela não é só um estilo de dança, um jeito para mover o nosso corpinho, né? Não é isso. Tem como objetivo a razão, então o homem tem que considerar, fazer um juízo racional daquilo que está ouvindo. Não quer dizer que ele tem que o tempo todo, toda vez que vai ouvir música, matutar, será que esse intervalo melódico é interessante? Não é isso. Mas ele precisa, no mínimo, fazer uso da razão para compreender se o que ele ouve é deleitável segundo a razão, ordenado à razão, e se esse deleite é conveniente, se ele é bom. Então, ciência. De modular bem, ou seja, de mover os sons, isso é modular para Santo Agostinho, não vou entrar nesse mérito também, mas para ele modular é tanto o movimento da alma, né? As paixões da alma, se o homem tem raiva, se ele tem tristeza, se ele tem alegria. A música ela deve mover o homem pelo movimento dos sons. Você organiza os sons, a relação entre eles, você tem um negócio bonito, tem que ser bonito, se não for bonito não é arte, não entra nem como música, né? Nem como arte, tem que ser bonito. E por fim, tem que ser aplicado ao ambiente devido. Então, é um conhecimento racional, tem origem na razão e tem por objetivo a razão, tem que ser modulação dos sons, ou seja, tomar os sons ali, organizar os sons, fazer música como a gente conhece, instrumentalizar a coisa, fazer dela sonora, trazer o que tá na razão, trazer para o papel e para o instrumento, entendeu? Tem que modular, tem que fazer música, e tem que aplicar esse ambiente devido. Ou seja, eu não posso colocar na missa um cavaquinho, um chorinho lá, e eu não posso, ao mesmo tempo, estar no churrasco e botar gregoriano para rodar. É isso. Adequar bem e colocar no lugar. Essas 3 palavras, para mim, definem boa música. Se a música não está no lugar certo, ela não está adequada. Se ela não modula bem, se ela não é bonita, ela não entra nem como... não tem as características da arte, e é isso aí. É assim que eu definiria. Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. Muito bom. E você, Rasta? Aliás, você já saiu ganhando no debate aí com esse seu pano de fundo aí, com a partitura aí, gostei. Né? Já trouxe aqui uma autoridade atrás de mim. Né? Quem souber, quem lê e descobrir só por esse pedacinho que tá aí qual que é a peça, vai ganhar uma assinatura da Produções Production. Deixa eu fazer o primeiro. Isso é a missa de Notre-Dame do Guilherme de Machot? Não. Tá bom. Não. Mas eu dei a dica. São os 4 compassos mais comentados da história da música. Ah, tá. Então tá bom. Não vou comentar, não consigo ver inteiro, eu só tô vendo aqui uma sustenido, umas coisas. Então vai lá, continua, vai. Então, esse negócio de o que é uma música boa, o problema não é nem o boa, o problema é o que é música, né? É a gente chegar nessa primeira coisa, porque o Gabriel citou aqui Santo Agostinho, por exemplo, né? E a visão que Agostinho tem de música é muito parecida, muito alinhada com a visão que Boécio tem de música, que não é apenas a música dos instrumentos. Essa é só a terceira categoria de música, né? Existe a música cósmica e existe a música humana, que é a música interior, ou seja, a harmonia da própria alma, e aí tem as músicas a música como ela se apresenta no instrumento. Ela é a disciplina que lida com o número, né?
adequado a essas proporções, a proporção no cosmos, a proporção no homem e nos instrumentos. Então, quando se fala em boa música, né, tipo, entra aquele preconceito meio burguês, assim, né, tipo, a boa música, né, você escuta sempre o pessoal com o dedo assim, dando chazinho, não, porque é boa música, não sei o que lá, e o cara, sei lá, escuta Ludovico Einaudi, tá entendendo? Né? É verdade. Então, quando entra nessa discussão, já caímos aí alguns diapasões, né? Como diria Bruno Tolentino, já caímos alguns diapasões na discussão. Eu acho que, se a gente pegar a definição que o Gabriel colocou, a gente tá num bom caminho, porque ela vai ter a sua função para determinados lugares. E aí você pode pensar como em qualquer outra arte, né? Quando você pensa na arquitetura, se você considerar a arquitetura uma arte, né? Você é lindo uma catedral, mas você não vai botar uma catedral num condomínio em Alphaville, né? É lindo. Eu sou um fã daquela arquitetura daquele período Bourbon que dominou os Estados Unidos em Nova Orleans, né? Em Nova Orleans, que tem aqueles afrescos, tem as sacadinhas, tal. Adoro aquilo. Aquilo, né? Quando tá tudo junto, funciona muito bem. Agora você pega e bota uma dessa no meio, novamente, de um condomínio em Alphaville, tipo, aí a coisa fica completamente, né, destoando. Como você falou, né, o que você colocar um canto gregoriano num churrasco, né, ou colocar um violãozinho na missa, né, são coisas que, tipo, opa, isso aqui não está nesse lugar. Então, eu diria que a música é aquela que respeita os seus próprios fundamentos, né? E qual que é o fundamento da música? É a harmonia do número com o cosmos, o número com o homem, o número com os instrumentos. Se ela está destoando com o ambiente, né? Tipo, ela já tem alguma coisa, já existe uma desarmonia aí. Então ela já é uma música nesse sentido ruim, né? E aí, o que é que eu vejo que a mim me parece mais importante é a gente tentar recobrar qual que é esse sentido porque o Gabriel mencionou o Santo Agostinho, qual que é o sentido que os medievais entendiam a música. Quando você vai ver um tratado de música como o de Boécio, quando ele fala de música, quando ele fala de modo, por exemplo, modalidade, né? Tipo, hoje em dia, quando se fala em modo para um instrumentista, ele pensa numa escala, né? O modo dórico, o modo frígio, né? Tem esses modos no canto gregoriano e tal. Só que o modo, ele diz respeito também, cada modo ele leva o nome de um povo, né? Então, na concepção original, a coisa tem uma abrangência muito maior. A música não é apenas o que está sendo tocado pelos instrumentos, mas é o ambiente que você está, né? Se você, por exemplo, vai num ambiente ruim, né? Sei lá, imagine aí qualquer ambiente ruim que você vai, você já está na música humana em presença de uma música ruim, né? Então eu acho que se a gente for pegar a maneira com que os medievais enxergam a música, eu acho interessante a gente recobrar essa ideia, porque aí a gente sai do problema que acontece com a música que eu vejo hoje, que é os efeitos da especialização e da separação da música. A música ela vai ficando especializada e ela vai ficando diminuída em sua abrangência, né? A gente passa a focar apenas na música instrumental. A música instrumental ela começa a se dividir dentro de si mesma, né? Com a emancipação do ritmo, com a emancipação da melodia, esses elementos começam a ser tratados de maneira separada, e aí você vai chegar até o momento que a gente tem hoje, que é a música extremamente rítmica e todos os problemas que a gente já sabe que tem nisso daí. Certo? Espero que tenha sido claro. E agora o Gabriel vai fazer uns comentários e eu já emendo uma outra pergunta. O que é uma música ruim? O comentário que o Raça fez é realmente muito interessante, que é o seguinte: a música tem a ver com a sociedade. Uhum. É o costume social que, em geral, determina como é que a música daquela sociedade funciona.
ainda que a música deva seguir esses princípios estéticos de harmonia, e veja que interessante, nem o Rasta, nem eu comentamos aqui sobre se a música é boa porque causa bons sentimentos. Vocês perceberam? Não. Porque, de fato, eu acho que esse é o problema, assim, que deixa muito haterzinho louco, né? O cara vai criticar esse ou aquele estilo. Veja, a questão não é essa. Objetivamente, como é que eu faço esse juízo? Esse é o ponto. Né? Uhum. E é isso, e é verdade, o que o Rasta falou sobre os modos. Cada modo, ele leva o nome de uma sociedade porque considera certas características de comportamento dessa sociedade. E esse é o ponto. A gente tem que olhar também para a nossa sociedade nesse sentido. Então, é bem interessante. Eu particularmente, assim, eu acho que seria um tema interessante, porque um aluno meu, Rasta, falou de você. E ele falou que você tem um comentário, uma questão do Estado aí, que eu acho que nós vamos conversar aí, que vai ser interessante. Só questão da sociedade, porque assim, se o Estado ele tem um poder que lhe é concedido por graça, por Deus, né? O Estado, no Estado perfeito, é claro, numa situação onde a igreja regule sobre o Estado, né? O Estado ele tem o dever de proteger a boa moral e a boa conduta. E nesse sentido, ele tem um direito que lhe é próprio de combater os males sociais. Né? E é por isso que o pessoal reclama, inclusive, a questão do Orian lá, da Lei Rouanet, por quê? Porque é o Estado gastando dinheiro para porcaria. Né? Então isso aí é bem devido, assim. Enfim, mas de fato... Agora, comenta sobre música ruim. O que é uma música ruim? Eu considero música ruim o seguinte, para mim, o primeiro tipo de música ruim para mim é aquela música que, ao fazer uso de aspectos da beleza, da imagem, da semelhança daquilo que é belo, da ordem universal, humana, como disse o Rasta, que é realmente o princípio mais elevado da música, é a música levada às suas últimas consequências na filosofia, né? É quando você pega aquela música sonora, a música que nós ouvimos e que é boa de se ouvir, e nós colocamos nela algum tipo de veneno. Seja na poesia, ou seja, no meio de uma peça, você aplicar uma coisa que não é justa, no que toca os sons. Então, por exemplo, digamos que tem uma peça lá, boa pra caramba, não tô falando só de peça clássica, imaginem qualquer obra aí que vocês quiserem, popular, não importa. Você tem uma peça que, no geral, ela é boa, mas tem aquele movimento, aquele momento, onde ela se apega demais aos afetos, por exemplo, uma alegria excessiva. O Mozart faz muito isso. O Mozart tem horas que ele é excessivamente alegre. Você traz algo assim. Ou como é o caso de uma peça que eu chamo de barroco universitário, que é a If Love's a Sweet Passion, do Henry Purcell. Para quem já ouviu a peça, é uma peça muito bonita musicalmente, no que toca os sons, muito bonita. Só que a letra daquilo ali, se o amor fosse uma doce paixão, gostaria de morrer pelo amor, e aquela coisa assim, parece que quem escreveu foi Bruno Marrone, assim, sabe? Então, claro, tem toda aquela carga poética do barroco, mas assim, a letra não deixa de ser algo carnal e pueril. Eu acho que é uma música, primeiro de tudo, é aquela que aparenta ser boa, e nessa sua bondade estética, ela acarreta um vício, um mal. Agora, é claro, todos os aspectos também que foram comentados antes. Se ela está num lugar inadequado, por exemplo, vamos tomar uma peça, qualquer música religiosa, imagine qualquer música religiosa que seja bonita, antiga, né? Se essa música religiosa ela for mal colocada, mal posta, por exemplo, eu te adoro. Deixa eu me lembrar de alguma aqui, porque agora, né? Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebido. Belíssimo. Se eu pego ela e coloco um violãozinho, que nem o Rasta falou, e coloco isso na liturgia, isso está indevido, isso é música ruim. E se modula mal. Ou seja, se a música em si, o som é mal feito. A pessoa fez aquilo lá, é um popzinho, é pobre, ou é dissonante demais, se não leva a alma a essa harmonia justamente, porque Deus criou todas as coisas em harmonia. O universo, a alma humana, as artes, tudo isso habitam com o mesmo conjunto. O que foi o pecado original, senão uma desarmonia que houve entre o primeiro homem e os desígnios de Deus? A verdade de Deus é a harmonia pensada no sentido... não é propriamente a harmonia como a gente conhece hoje, que é os sons, né? Relacionar dois sons ali, formar um trítono, uma quinta justa. Não é esse tipo de harmonia, mas essa harmonia que a gente usa no termo do cotidiano, assim.
Então, a música ruim... Mas uma música ruim não seria aquela que teria um exagero no ritmo, em detrimento da harmonia? Também, mas aí entra na questão de modular. Se uma música ela peca no ritmo por falta ou excesso, se ela peca na harmonia por falta ou excesso, ou na melodia por falta ou excesso, ela erra. Né? Então, os estilos... Eu não sei se o quanto compensa, mas funk, por exemplo, não tem melodia. Não tem melodia, não tem harmonia. O negócio é o ritmo. Hoje em dia, o que tem de música lançada desafinada pra caramba, assim, é dolorido de ouvir aquilo. O pessoal não tá preocupado com isso, entendeu? Não tá nem aí. É o ritmo. Harmonia. Harmonia você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.